Fala Jumpers, Eleandro da Costa, aqui representando hoje a franqueadora Jumper, na nossa nova temporada do JumperCast. E hoje um tema muito especial, estamos aqui com os membros do nosso Comitê de Marketing. Hoje você vai aprender um pouquinho mais como que funciona o Comitê de Marketing, qual que é o trabalho desse pessoal aqui que são franqueados, que fazem parte do Comitê de Marketing, e o quanto que isso impacta o resultado da rede Jumper, né? Então, um tema muito interessante. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Então, pessoal, gostaria que vocês se apresentassem agora, para todos conhecerem vocês. Qual o nome de vocês, qual a unidade, quanto tempo de franqueado Jumper? Meu nome é Laertes, então, eu sou franqueado de São Miguel do Oeste. Estou há 20 anos aí na rede Jumper. 20 aninhos, ó, quase a minha idade, né? É um tempão, 20 anos de história, né, Laertes? Legal, anos. Muito bom. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né? Sou Feras da Jumper, eu me chamo Lídia, eu sou franqueada da Jumper tem 5 anos e sou da unidade de Itajaí. Legal, então temos o Laertes aqui do Oeste Santa Catarina, temos a Lídia do Litoral Catarinense também, e aí temos nosso mais novo, né? Então, Isailson. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Isailson, sou franqueado de Timbó, aqui em Santa Catarina. Acabamos de completar 1 ano de unidade, recente na rede aí. Legal, indo para a segunda, né? Isso. Inaugurada aí em Pomerode, onde o Isailson é sócio, inclusive no sábado, né? Último sábado estávamos lá. E novo na rede, já com uma responsabilidade muito grande, né, Isailson? Então, perfeito. Seja bem-vindo. Obrigado. O Laerte já participou de outros comitês, né? 3 comitês. Terceiro com esse, a Lídia é o segundo com esse e o Isailson é o primeiro, né? Então, e eu também já participei várias vezes, né? Então, a maioria aqui é experiente, o Isailson que está começando hoje. Pessoal, seguindo aqui com as nossas perguntas para o povo entender melhor como que funciona o comitê, qual o papel do comitê dentro de uma rede de franquias, não só da Jumper, né? Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo têm essa curiosidade, né? Como que funciona o comitê? Então, qual que é o papel que vocês desempenham hoje no comitê de marketing da Jumper? Qual que é o principal papel de vocês? Bom, eu acho que eu posso falar. O nosso principal papel é trazer as demandas do dia a dia, né? Que a gente tá ali na ponta, na operação. Então, trazer isso para discussões com dados, com relatórios, com análise, com inovação, né? Nas reuniões do comitê, buscando sempre estar trazendo o melhor para a rede, né? Seja no sentido de inovar, no sentido de estar divulgando e fortalecendo a marca. Laertes, uma pergunta para você agora. O que motivou você a fazer parte do comitê de marketing, assumir essa responsabilidade junto com a franqueadora, né? Querendo ou não, vocês são responsáveis pelas decisões da área de marketing da rede. O que te motivou a fazer parte mais uma vez do comitê? Geralmente eu gosto de desafios, o comitê é mais um desafio, então fiquei muito feliz em poder participar, ajudar a dar ferramentas para o marketing, divulgar, né? Divulgar a rede, divulgar novas propostas, novas ideias, de incentivar também os franqueados. Então, isso é muito importante para o crescimento da rede. Legal. Lembrando, né, pessoal, que o comitê de marketing tem que, claro, o franqueado se candidatar, se propor a fazer esse trabalho, porque é um trabalho voluntário. E também votado, né? Teve a votação na nossa convenção, então os que estão aqui foram os mais votados. Mas realmente tem que se dispor a fazer um trabalho voluntário, em prol aos seus colegas franqueados também. Isailson, conta para nós, como é que funciona hoje a participação de vocês franqueados dentro do comitê na tomada de decisões? Qual que é o papel do comitê quando se fala em tomar decisões? Bom, eu sou recente ainda no comitê, né? Queria agradecer aí a todos que votaram em mim, que acreditaram, né? Sou, como falei, franqueado há 1 ano e já tive esse voto de confiança, né? De grande parte no dia da nossa convenção. Então, eu vou falar um pouco sobre as expectativas, talvez, né? A gente está começando agora, então eu vejo que é uma porta aberta para quem é franqueado, né? Ter a sua voz e vez dentro, né, da marca também e se posicionar, né? Trazer ideias, trazer melhorias, sugestões dia a dia e o próprio benchmark que a gente acaba fazendo, né, na nossa região, na nossa praça, olhando o que as outras bandeiras estão fazendo, o que o mercado está pedindo, quais são as
demandas do mercado, do dia a dia, a gente consegue trazer isso e contribuir, né? E fazer isso se transformar em ação, né? Em melhoria para dentro da marca, né? Não só olhando para a nossa região, para a nossa unidade, mas sim como marca, né? De maneira geral, aí, a nível nacional. Legal, muito bom. Agora que você comentou da questão de TVs, ter voz, vocês sentem que vocês têm voz ativa dentro do comitê? Vocês sentem também que os franqueados têm voz ativa com vocês? Ou seja, o franqueado traz ideia, sugestão para vocês e vocês repassam para o comitê? Ou vocês sentem que é só sentar e aprovar ou reprovar? Ou vocês se sentem ouvidos, trazendo ideias tanto de vocês quanto dos colegas? Total. Eu acho que nós temos bastante voz ativa, né? A franqueadora sempre disponível e aberta para acatar ideias, sugestões, inovações, que é algo que a gente busca bastante fazer, né? A gente traz bastante ideias aí inovadoras, né? Que pode revolucionar, mas sempre com responsabilidade, sempre pensando em proporcionar, em trazer uma experiência única para o nosso aluno, né? Impactar ele lá na ponta. E a franqueadora sempre aberta, né? A acatar, a decidir com base em dados, em relatórios, em pesquisas, em muito estudo, porque é algo que nós, enquanto do comitê, precisa estar buscando essa inovação, vendo o que o mercado está pedindo, né? Então, isso é muito importante. E voz ativa total, né? Então, bastante democracia também, a gente vota, né? Às vezes o bicho pega, né? Mas pensando no bem comum dos nossos alunos, né? E para nós, como franqueador, é muito bom ter pessoas que estão lá na ponta, que trazem essa noção de escola lá da ponta, que é o que realmente precisa, né? Para a gente ser mais assertivo no nosso investimento. Porque não é só fazer um investimento, é fazer um investimento que gere retorno, resultado para o franqueado. E ter vocês no comitê ajuda muito, porque não é nós testando, né? Nós vamos ser mais assertivos nesse momento. E agora aproveito para fazer a próxima pergunta para o Laertes. Laertes, como que o comitê contribui para decisões sobre campanhas, brindes, investimentos, sobre o posicionamento da marca também? Qual que é a contribuição do comitê? Então, o comitê se preocupa muito em avaliar, né, para realmente todos os franqueados ficarem satisfeitos, terem retorno financeiro através de ações e de brindes e de estratégia, gerando matrículas, que é o nosso cargo-chefe, né? Então, a gente se preocupa muito em avaliar muito sobre isso, que todos fiquem beneficiados. Então, esse é o principal ponto nosso aí do comitê, que atingir a maioria dos franqueados, que eles consigam ficar felizes com as campanhas, que eles também consigam participar de todas as campanhas, e a gente incentivando também com brindes, com todos os tipos de material, né, que o marketing também produz aí, para eles conseguirem colocar as campanhas em práticas. Legal, muito bom. É sempre, como eu falei antes, sempre pensando lá na ponta no resultado do franqueado. E a gente tem sido feliz com isso, né? Porque a gente tem proporcionado para o franqueado novas possibilidades de matrícula, né? De brindes. Então, e querendo ou não, o posicionamento da marca Jumper passa muito por aí também, né? É aquela história, quem não é visto não é lembrado. Então, é um setor da empresa muito importante. E como que vocês equilibram criatividade, padrão de marca e resultado comercial nas decisões? Porque tem que ter a questão do padrão, tem que ter as ações comerciais, mas essas ações comerciais têm que dar resultado. A gente tem que ser criativo, tem que inovar, mas até que ponto a gente pode inovar? Como a gente falou antes, da questão de ser assertivo com o investimento. Como que vocês equilibram tudo isso? Eu acho que está muito relacionado ao nosso livro da cultura, né? Agora, você falando nisso, me veio aquela frase que tem no nosso livro da cultura, que a gente fez um treinamento recente com um time, ousar com estratégia, né? Eu posso ser ousado com estratégia, a gente pode ousar, né, inovar até certo ponto, como a Lídia falou, sempre validando, né? E para essa validação, para esse estudo, para essa discussão, precisa desse comitê, né? Precisa da experiência, a expertise do Laertes, né, com tantos anos de casa, de franquia, da Lídia, né, que traz a experiência de uma região diferente, né? A voz de quem está chegando agora, essa abertura é fundamental, né? Quem veio agora, por exemplo, eu vim do mercado da indústria, né? Então é totalmente diferente, mas eu venho com uma estratégia
de números, de exatas, né? Minha formação é exatas, mas eu me identifico com a marca porque ela é estratégica também, né? E ela dá essa abertura, essa oportunidade. Então, quando você consegue mesclar tudo isso, tem essa mesa aberta, digamos assim, para ter essa discussão, a gente conseguir validar melhorias, a evolução, visualizar a marca daqui 1, 2 anos, juntos, né? Como franqueados, mas participando com isso, né? Tendo a certeza que a marca que você está investindo, ela está pensando no futuro e não só no hoje, isso te tranquiliza, né? E te torna mais estratégico perante o mercado também. Então, querendo ou não, você se prepara mais, se fortalece mais como marca e como unidade também, né? Como franquia que a gente é da região. Com certeza. E você comentou, Isaílson, algo muito importante, muito interessante, que é a questão da cultura, né? Você sente que hoje a rede Jumper tem uma cultura forte implantada? Com certeza, sem dúvida. Como eu falei, eu vim da indústria, né? Trabalhei em várias empresas, algumas com cultura bem forte, outras com cultura pouco disseminada, né? Não que não tinham cultura, mas às vezes fica lá esquecido, o líder não aplica, né? Para nós, quando a gente entra em uma nova unidade, a gente inaugura uma nova unidade, o requisito é você já treinar, né? Com esse livro de cultura. Então, isso faz toda a diferença para nós, né? Com certeza, brilhou os olhos ainda mais quando a gente, eu e minha esposa, né? Somos sócios, a Gabriele, então a gente teve a certeza, né? Que estava investindo em uma empresa certa, né? Por conta dessa cultura também. Porque você precisa disso, né? Para construir algo. Para todo mundo trabalhar junto, saber para onde está indo. Né? Através disso, você constrói a cultura. Né? E para isso, inicialmente, você sai com o manual da cultura. É o pontapé inicial para aquela unidade. Não necessariamente vai seguir à risca tudo aquilo, porque cada unidade acaba criando a sua cultura. Né? A minha cultura é diferente da do Laertes, é diferente da Lídia, né? Mas cada um consegue construir sua cultura, mas o pontapé inicial a franqueadora dá. Que é aquele da cultura manual. Sim, eu até, para contribuir também, eu penso que esse é um ponto forte da Jumper, né? A marca Jumper, ela tem uma cultura muito forte e muito clara também. Então, é totalmente aplicável. Eu sou de uma região, o Isaílson é de outra, o Laertes é de outra, e nós conseguimos aplicar a cultura da Jumper, né, nas nossas operações, no dia a dia ali, e eu acho que isso acaba sendo um grande diferencial na Jumper. Então, ter cultura e processos claros, isso facilita muito o nosso dia a dia. Sim, né? E a cultura tem que ser vivida, né, e quando o franqueado, o time vive essa cultura, a escola prospera muito mais fácil, né? Prospera muito mais, né? As coisas só vai. E essa questão, falando sobre cultura, aproveitando o gancho, Laertes, vocês estão há 20 anos já, né, na rede. Vocês têm a escola e vocês lá em São Miguel do Oeste já há mais de 20 anos. Como é que essa questão de cultura vale a que vocês implantaram lá atrás ainda? Ou tem que cada pouco fazer novamente um trabalho de cultura aí? Deixa a voz da experiência falar, né, Laertes? Não, a cultura... ela tem que cada tempo ser inovada, lembrada, né? Isso é verdade. Estudada e colocada à disposição dos colaboradores para que essa cultura seja forte, seja bem clara, porque sem cultura uma empresa não vai para frente, né? Então, a gente lá atrás, a cultura era também mais simples, né? Hoje ela é muito forte, né? A rede fortaleceu muito isso. E as unidades também, acredito que todas as unidades que estão aí ativas estão com a cultura muito forte, senão sem cultura não tem escola, né? Não tem Jumper. É verdade. Então isso é um dos pontos fortes aí da rede e acredito que dá certo, é só tá lá prontinha, né? É só pôr em prática e todo mundo tem que fazer a sua parte. Então isso é o ponto que tem que deixar bem claro em todos os momentos, que a cultura tem que prevalecer no pedagógico, no comercial, no dia a dia da escola, então tem que ser em todos os setores. Boa. E não adianta a franqueadora ter cultura forte se o franqueado não implanta a cultura lá dentro da unidade, né? Porque, na verdade, o franqueado é o vigia da cultura, né? Qualquer coisinha fora, ele vai, faz o trabalho e, pessoal, a cultura é essa. Então, a gente tem que vigiar seguidamente a questão da cultura, porque senão, quando a gente pisca, já tem uma outra cultura implantada. E se a gente não implantar a nossa cultura de Jumper, o colaborador, o professor, alguém vai implantar a cultura deles. Então, a gente tem que ser vigia para realmente, de vez em quando, dar essa renovada. Por isso que eu fiz essa pergunta para ti, Laertes. Legal, gente. Então, agora saindo um pouquinho da questão somente do comitê de marketing, e eu abro essa pergunta para quem se sentir confortável em responder. Na opinião de vocês, quais as principais características de um franqueado de sucesso dentro da Jumper? Quais são as principais características, atribuições que um franqueado tem que ter para ele ter sucesso no nosso negócio? Com certeza,
A cultura tem que estar Tem que estar implantada, né? Trouxe a cultura de volta. É verdade. Mas seguir os padrões, né? Ter equipe, né? Tanto do pedagógico, de professores, uma equipe comercial legal, usar a parte do marketing certinho, né? Que existe um manual para isso, porque eu não posso lá inventar moda, então que não dá certo. E tem material pedagógico, então nas minhas aulas tem que estar dentro do padrão. Então é uma rotina, né, do dia a dia, que você tem tudo em manual, você tem tudo certo, e fazer isso realmente acontecer. Esse acho que é a receita principal de sucesso e para tudo dar certo. Boa colocação, Laertes, porque o que acontece, né? E já dá trabalho a gente manter esses padrões. Já dá muito trabalho. Todos aqui são muito ativos, né? Trabalham muito dentro das unidades. Imagina se a gente for querer reinventar a roda. Se a gente ficar reinventando a roda, a gente vai ter mais trabalho ainda e não tendo a garantia que vai dar certo. Não vai ser algo validado, né? Exatamente. Então, eu acho que seguir os processos é um ponto crucial, assim, para se ter sucesso, né, na marca. E como você bem falou, a receita do bolo já tá ali, já tá validado, né? Não tem por que eu querer inventar uma moda e inovar, sim, mas a partir do que a gente já tem ali de processos, né? É verdade. Acho importantíssimo. E, na verdade, a gente sempre comenta, inclusive quando a gente vai numa inauguração, a gente vai numa viagem, numa reunião, a gente sempre vai conversando com a equipe e a gente sempre fala que o franqueado, quando ele tem a primeira dificuldade, ele corta as coisas que não precisa cortar. Não sei se vocês concordam com isso. Qual que é a primeira coisa em um momento de uma certa dificuldade, a adversidade que ele está passando? Ele corta primeiro o marketing. Segundo, ele corta o time. Franquia sem time e sem marketing, dá certo, Isaílson? Não. E muitas vezes é a primeira coisa que o franqueado corta, né? Para economizar. Então aí o franqueado, na verdade, perde força, né? Perde tração com isso. O que você pensa disso? Bom, eu acho que tem, como a Lídia falou, né, tem uma receita a ser seguida, né, e a gente não pode entrar achando que a gente vai ter essa... A gente até tem essa liberdade, essa autonomia para mudar, né, mas aí é por conta e risco, né, de cada unidade. O Roberto Justus falou assim, que se você vai abrir uma empresa, você tem que entrar sabendo que você vai pagar imposto, né? E muita gente entra achando que, eu vou começar inicialmente ali, vou pagar, depois eu vou dar um jeitinho, taxa de royalties, taxa de franquia também, vou dar o meu jeitinho aqui, né? E aí a pessoa começa a dar seu jeitinho de uma maneira errada, que ela não enxerga que se o negócio é lucrativo daquela maneira, ele foi desenhado para pagar aquilo, né? Então, alguma coisa eu estou fazendo de errado, eu não tenho que reinventar a roda, não tenho que dar meu jeitinho, né? E aí começa a buscar essas alternativas. Vou reduzir minha equipe, vou colocar de 2 orientadores, vou colocar só um, aí o meu orientador vai ficar sobrecarregado, né? Aí ele vai ficar cansado, vai atender as pessoas desmotivado, né? Que tipo de atendimento que eu vou ter com meus clientes com essa maneira, né? Então, precisa pensar também cada ação vai ter sua consequência, Sim. né? Então, o que ele está fazendo no dia a dia é fundamental. Então, se ele é estratégico, se ele se antecipa, ele vê que no próximo mês ele já não vai estar legal, ele precisa pensar numa ação comercial para a maquininha de venda deles trazer algum retorno antes que seja tarde, antes que ele alcance o fundo do poço, digamos assim, para não precisar cortar recursos, né, internos. E isso é a vantagem de se estar em uma franquia, né? Porque você tem um suporte ali. Se a minha dificuldade está em gestão, eu consigo ter um suporte ali através da rede que eu faço parte. Então, se eu tenho uma dificuldade, tô com um mês mais desafiador no comercial, a gente conta com o suporte da franqueadora para desenhar uma ação, para analisar dados, números, ver o que não tá bom, o que precisa ajustar, vamos fazer isso aqui, vamos dar uma inovada aqui. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, né? Então, não tem por que você fazer parte de uma rede e você não usufruir desse benefício, né? E, com certeza, um dos pilares aí que faz uma franquia ter sucesso é você estar dentro de uma franqueadora que lhe dá todo esse suporte, esse respaldo em todas as áreas, e você seguir, né, e se dispor, né, tem que estar ativamente ali na operação, analisando dados, números, metas, métricas, então isso vai fazer a diferença para o resultado de qualquer franqueado, né? E, na verdade, o que vocês falaram aí, eu acho que resume muito, a palavra é autossabotagem, né? Que o franqueado, quando ele começa a enfrentar uma dificuldade, ou que ele começa até mesmo a ir bem, que ele começa a querer pegar caminhos, atalhos, né? Tem aquele ditado, se atalho fosse o caminho, não seria atalho, né? Seria o caminho. Então, muitas vezes, pegando atalho e tudo mais, acaba se prejudicando, porque é uma autossabotagem. E essa autossabotagem talvez seja até falta de conhecimento.
E aí entra a minha próxima pergunta: que tipo de conhecimento ou postura faz mais diferença no dia a dia de quem está crescendo hoje no nosso setor, com as nossas escolas? Que tipo de conhecimento e postura vocês consideram muito importante? Porque assim, eu estou na rede há muitos anos, mas hoje eu não sou a mesma pessoa não sou o Eleandro que começou lá atrás. O Laertes, com certeza, não é o Laertes de 20 anos atrás, e vocês também já evoluíram muito. Mas qual que é essa evolução, esse conhecimento que o franqueado tem que buscar? Eu penso que em qualquer mercado que a gente esteja, né, falando assim, dentro do Brasil mesmo, a gente tem que buscar inovar. Então, o mercado, ele tá aí, ele se atualiza o tempo inteiro, e se a gente não buscar se atualizar, a gente vai ser engolido, vai ficar para trás. Então, o primeiro ponto que eu diria é que a gente precisa buscar se inovar, né? O que o mercado está pedindo, o que está precisando, né? A gente está numa era bastante tecnológica, onde as pessoas acham que, por exemplo, a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos, e não vai, né? Mas muita coisa vai mudar. Então, o que eu estou fazendo frente a isso se eu sou um profissional daquela área que está sendo ameaçada? Eu preciso inovar. Então, enquanto gestora, enquanto franqueada, eu preciso estar buscando inovação para os meus alunos, para a minha equipe. Então, tanto a gestão escolar, ela pede isso, né? Sim. Então, a gente precisa estar buscando essa inovação para estar sempre no topo, vamos pensar assim, né? E também, conforme a gente vai crescendo com a nossa escola, vão surgindo novos desafios. O Isaílson, ele está 1 ano agora com o franqueado, e ele vai enfrentar muitos desafios que nós já passamos, né? E como que você passa por esse desafio, né? Você supera um desafio, vem outro desafio. Como é que você faz para superar esses desafios? Qual que é a receita? Essa parte de inovação que a Lídia colocou, automaticamente traz crescimento, traz melhorias, né, para nossas escolas, para nossos processos. E como é que a gente faz a transição de superar esses desafios aí? É que, além de você buscar inovação, melhorias e ter pessoas qualificadas, você tem que estar numa constante busca de conhecimento, né? Boa, isso que eu queria. Não existe inovar sem buscar conhecimento, sem buscar estratégia, sem muito network também, né? Com pessoas que têm conhecimento nessas áreas, e isso automaticamente traz a inovação, traz a superação, né? Me lembro que antigamente, quando eu era novo na rede, que tinha uns caras mais velhos, mais à frente, mais experientes, aí eu ia lá e pedia para a orientadora fazer orientação para mim. Ia no comercial, ia no pedagógico, eu ia lá no financeiro e sugava todas as informações que eu conseguia para mim ter crescimento dentro da minha área ali que eu ia precisar na minha escola. E tudo isso faz diferença lá na frente, porque aqui tem uma situação assim, lá teve uma situação, o que o cara fez aqui, o que o outro franqueado fez lá. Então isso traz crescimento para a gente dentro da nossa área específica. Então isso faz a diferença. Boa. E a humildade, né, Laertes? Usando teu exemplo aí também, né, um pouco antes aqui da gravação, você estava falando de remarcar reuniões entre os franqueados, né, para discutir estratégias. Uma pessoa com teu tempo de casa podia não estar nem se preocupando com isso, né? O que novas pessoas vão agregar para mim? Eu sou mais velho que a maioria aqui dentro de casa, né? Mas aí não, tu tá preocupado em realmente entender o que os outros estão fazendo também para absorver. Ter essa humildade, acho que faz toda a diferença, né? Saber que você não sabe tudo, né? Sem dúvida. E utilizar o ensino como um impulso para você evoluir. Né? E a gente trabalha com ensino e acaba esquecendo que a gente pode utilizar isso ao nosso favor também. E ter a consciência de que a gente não sabe tudo, mesmo depois de chegar a 20 anos aí de casa, por exemplo, né, do nosso colega, é o que vai manter ele sempre no topo. Porque é isso que vai fazer ele crescer cada vez mais, né? Eu acho que isso é um divisor de águas. Quando você entende que você não sabe tudo, que você pode crescer, você pode aprender, e que o outro pode lhe ensinar, independente se ele tem 20 anos de casa ou se ele tem 1 ano de casa. Exato. Eu aprendi bastante coisa com eles aqui antes do podcast começar. Hoje a gente trocou bastante figurinha com o Isaíus, que tem 1 ano, com o Laércio, que tem 20. Então, tudo isso faz a diferença, né? Na nossa prática. E a rede nos proporciona isso, né? Justamente por isso que a gente está numa franquia, né? Uma franqueadora. Então, a rede nos proporciona isso, e nós temos que ter essa humildade para ensinar, como o Laertes comentou,
e o Isailson, e também essa humildade para ir perguntar, ter essa sede de conhecimento. A minha pergunta foi justamente porque eu queria essa resposta, o quanto que é importante franqueado continuar buscando conhecimento. Porque além do conhecimento técnico das ações que dão certo, as estratégias, cada fase da nossa vida que a gente vai passando, a gente vai precisando também de conhecimentos para nós, como empresários, como empreendedores, por exemplo. O primeiro conhecimento é entender o negócio, né? Entender o funcionamento do negócio. Depois eu já tenho que ter o conhecimento de liderança, eu tenho que liderar meu time. Eu tenho que ser um bom líder para eu reter as pessoas e desenvolver as pessoas que trabalham comigo, porque o resultado dessas pessoas vai ser o meu resultado. Depois eu começo a dar certo, eu preciso saber lidar com o financeiro, preciso ter inteligência financeira, e assim vai seguindo. Então é isso que mantém vocês com um bom resultado e mantém crescendo. E isso tudo é importante, o franqueado, o futuro franqueado, ter essa noção que a gente nunca pode parar de buscar conhecimento. Justamente porque nós trabalhamos com negócio de conhecimento. Mas seguindo aqui, o papo tá bom, vou ter que seguir minhas perguntas, senão a gente não acaba esse podcast hoje. Mas na opinião de vocês, quanto que o marketing impacta no resultado de uma franquia? Quanto que isso é importante para aquela unidade fazer marketing? O marketing é venda, né? O marketing ele vai chegar antes de mim na minha cidade. Antes de eu chegar para buscar uma parceria com uma empresa, com visitar uma família ou atender um visitante, o meu marketing ele vai falar por mim antes de eu chegar. Então, a gente sempre fala que marketing é vendas e Verdade. não pode ser subestimado jamais, né? O nosso posicionamento enquanto marca, ele vai falar muito mais do que se eu estiver aqui falando para você sobre a nossa marca, né? O meu posicionamento... qual que é a nossa missão, quais são os valores que a Jumper carrega, o que a gente tem de diferencial no mercado de trabalho, no mercado de idiomas. Então, o nosso marketing, ele fala muito quem nós somos, antes mesmo da gente começar a falar. Então, eu acho importantíssimo. E isso é um divisor de águas na nossa rotina. Principalmente o marketing local, né? A gente vem falando muito sobre isso, o marketing local, o relacionamento. Porque o que vende mais? O que tem mais sucesso? Uma empresa, a melhor empresa ou a mais conhecida? O que eu estou falando aí não quer dizer, o que eu falei agora não quer dizer que eu tenho que ser, não posso ser uma empresa boa. Eu tenho que, já que eu sou a melhor empresa, eu tenho que ser a mais conhecida também. Então, o que vende mais? A melhor ou a mais conhecida? A mais conhecida. A mais conhecida. Então, mas... eu tenho que ser a melhor e a mais conhecida também, porque nós somos a melhor, só que nós temos que ser a mais conhecida também. Eu concordo. Tem uma frase que fala que não basta eu ser boa, eu preciso parecer ser boa. Isso então, aí. o nosso posicionamento enquanto marca, ele fala antes da gente começar a falar, né? Então, é isso importantíssimo. A gente falava hoje bastante sobre o relacionamento com a comunidade, o marketing local. Como que você vê isso, Laertes, na sua unidade? Hoje, relacionamento, eu sempre falo que relacionamento é tudo, né? Não existe, além do marketing, com certeza, divulgação, enfim, tudo agrega. Mas relacionamento, cara a cara, aí, visitar a empresa, trocar ideia, ter boa visibilidade, que todo mundo te enxergue com bons olhos, ser parceiro de projetos legais na comunidade, porque isso faz toda a diferença. Te dá visibilidade também. Não é só querer vender, é fazer boas ações para isso também refletir lá. E isso gera todo tipo de parceria, né? Uma parceria com escolas, com empresas, com o público em geral, e você estando ali bem visto, toda a população te vê com bons olhos, dá credibilidade para você ir lá, conseguir atender, vender, mostrar teu produto, e também você conseguir transformar a vida das pessoas ali através da educação, que a gente não resta só ter qualidade, né? Você pode ter a melhor qualidade de tudo, se não tem relacionamento, não tem aluno. Então, você tem que ser um conjunto, ter relacionamento para os teus alunos ser bem atendido e todo mundo conseguir te ver com bons olhos aí na comunidade. E aí a gente tem o que é de mais valor hoje, que é a questão do referido, da indicação.
Quando a gente faz esse trabalho envolvido com a comunidade, a gente agrega valor para as pessoas, a gente acaba sendo indicado, né, Isaílson? Porque as pessoas passam a ver a Jumper realmente não só como uma simples escola, mas realmente uma empresa que faz a diferença na vida das pessoas mesmo, né? Sim, isso sem dúvida. E é o que marcou, né? É o que me trouxe, eu e minha esposa, que nos trouxe para a marca, né? A gente conheceu a Jumper na nossa região, né? Onde a gente cresceu. E sempre existiu, né? Desde que era Pet Cursos, na época era outro nome. Então sempre teve aquela marca, aquela referência ali no local. A gente, né, quando estávamos pesquisando uma bandeira, onde que a gente ia investir, buscando algo que tivesse um propósito para nós, né? Isso veio em mente, né? Qual empresa que está há mais tempo no mercado, qual que a gente ouve falar bastante. Opa, essa daqui ela está conectada com a nossa região aqui, né? Então, independente se a região é melhor ou não, mas sim, para mim, né? Como referência para mim, né, na minha história, a Jumper fez parte da minha vida, né? Mesmo que indiretamente. Eu nunca estudei, nunca fui aluno da Jumper no passado, né? Mas sempre a Jumper esteve ali. Então, ela foi cravando aquela memória, ela foi, né, conquistando o espaço na memória. E aí, quando eu pesquisei uma bandeira, a Jumper, lembrei da Jumper, né? Ela tá ali, realmente. Ela se dá tanto tempo ali é porque tá fazendo um bom trabalho. Porque quando a gente entende que se abre um negócio hoje ou amanhã, de duas uma, ou está fazendo um péssimo trabalho, uma péssima gestão, né? Não consegue controlar o próprio negócio, ou está fazendo algo externo ruim, né? Ou seja, atendendo mal, né? Não dando suporte a cliente, então tá pecando em algum local, né? E se a Jumper está tantos anos ali, poxa, foi criada em 2003 e ainda existe, é sinal que tem alguma coisa boa por trás. 23 anos no mercado quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer alguma coisa, então isso faz toda a diferença, e com certeza isso foi sendo construído com relacionamento, né? Grandes marcas são assim, então... Isso aí. Você comentou, Isaílson, que trabalha com a tua esposa, a Gabi, né? Eu trabalho com a Dirleia, que é minha esposa também. A Lídia trabalha com o Fred, que é a esposa dela. O Laertes trabalha com a Mari, que é a esposa do Laertes. Podemos dizer que é um negócio muito forte para o casal trabalhar? É uma empresa para a família? O que vocês acham disso? Com certeza. Eu acredito que se for colocado em todo esse tempo de jumper aí, todas as escolas, quem sobreviveu mais tempo no mercado aí são onde o casal trabalha. O casal se ajuda, né? Mas tem que estar bem definido os papéis, né? Porque existe um grande desafio quando o casal trabalha junto também, que os papéis têm que estar definidos. Quem faz o quê, quem manda onde, quem coordena o quê. Exatamente. Cada setor tem que ter um que coordena. Eu lá em São Miguel coordeno o comercial e a Mari Oresta. Então... Mas tem que estar bem definido, né? Definido, porque senão a própria equipe começa a pedir para você, pedir para ela, e aí se contradiz as respostas. Então tem que estar bem definido para ter um bom trabalho, né? E tudo que é comercial é eu que resolvo, e o resto da administração aí do pedagógico é a Mari que toma as decisões, e funciona muito bem, né? Porque desde o começo a gente tomou essa linha de divisão aí muito bem definida, né? É quase que nem o sistema ali das normas da escola, tudo bem definido, e tem que seguir o padrão. Então isso dá certo, funciona. E também não precisa trazer gente de fora para trabalhar, né? É uma pessoa a menos, e com certeza quando a gente toma as decisões e trabalha na própria empresa, tu faz produzir muito mais, né? Isso é um grande diferencial também. É o dono ali dentro do negócio, né? Então o dono e o casal, então melhor ainda. Mas isso é tema talvez até do nosso próximo podcast, né? Como empreender em casal, né? Porque nós temos hoje muitos casais empreendendo na Jumper e dando muito certo. Eu acho que a gente está se tornando referência nisso, inclusive. Pessoal, olhando para o futuro, qual você acredita que será o papel do comitê no crescimento da Jumper nos próximos anos? Eu acredito que o papel do comitê é cada vez mais trabalhar para todos os franqueados, né? Com muita visibilidade, com muito incentivo a crescimento, a buscar conhecimento, a definir as estratégias, e o pessoal realmente fazer com que o marketing trabalhe para suas escolas, para dar retorno, que é um dos papéis principais da escola, é ter processos, né, bem definidos, comercial, o marketing funcionando, pedagógico, todos os setores, mas sim a preocupação do comitê, que a pergunta é fazer com que o franqueado prospere, né? É isso mesmo.
Então, pessoal, a gente está aqui hoje, nosso podcast, um podcast muito especial, o JumperCast com os franqueados, membros do Comitê de Marketing da rede, né? O Laerte de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, a Lídia de Itajaí e o Isaílson de Timbó, né? E também sócio da unidade de Pomerode. A conversa rendeu um papo muito legal, porque nós falamos sobre o Comitê de Marketing, mas nós também falamos sobre vários assuntos sobre o nosso negócio. E agora, chegando ao final, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem como membro do Comitê de Marketing, mas também como franqueado Jumper, para quem está nos assistindo, deixassem aí uma mensagem final aí para a galera. A minha mensagem é que estou muito feliz em ser um franqueado da Jumper e convido você que não foi nosso cliente, não conhece, para vir conhecer as unidades da Jumper e venha ser um aluno nosso, que você vai sair de lá com muito conhecimento. A gente trabalha com muita qualidade e você não vai se arrepender. Quem é comercial não perde a oportunidade de vender, né? Não perde a oportunidade da venda, né? É isso aí, mas isso que é legal, isso é assim que tem que ser, né? Muito bom, muito bom. Vá até São Miguel do Oeste e faça a matrícula. Não só São Miguel, faça nas Jumpers aí de todo o Brasil, né? Muito bom, Laertes. Se você morar longe de São Miguel, em Itajaí, tem uma vaguinha esperando por você. Mas, pessoal, eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade de fazer parte do comitê. Para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade, né? Porque eu digo que não é simples fazer parte de um comitê de uma marca tão importante, tão relevante, tão séria, né, tão comprometida. A gente discute pautas que realmente pensando em fazer a diferença na vida dos nossos alunos, dos nossos colaboradores, dos franqueados, né, que assim como nós, tem isso como missão, né? Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer para vocês que, se vocês não conhecem ainda a marca, conheçam um pouco mais. Vocês estão convidados a fazer parte da nossa família através de uma inscrição em um curso, né, para se aperfeiçoar, ou a se juntar a essa família, essa rede, né, de franqueados. A Jumper é uma marca que, com certeza, ela tem um impacto na sociedade muito relevante. Então, o nosso trabalho, ele é muito gratificante, né? A gente se empenha bastante, mas é um trabalho muito gratificante, porque a gente impacta a vida das pessoas, né, de uma forma positiva. Então, eu brinco que eu gosto de vender, vendas é a minha área, mas eu venderia qualquer coisa, mas vender cursos, vender algo educacional é muito relevante, é muito gratificante enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, é isso, gratidão, né? A gente está aqui para somar, para contribuir, para aprender bastante, né? E acho que é isso. Muito bom. Legal. Acho que ficou eu que não sou do comercial da unidade aqui, né? Eu sou mais de exatas, mas acho que através dos números o negócio comprova que é sólido, que a gente estava certo quando a gente investiu, né? E a prova disso é estar aqui, né? Eliandro, quanto custa a tua hora para estar aqui com a gente, né? Não precisa responder, mas isso já prova que você investe na marca com carinho, né? Passou o dia todo ali se dedicando para a gente montar uma estratégia para o ano e ter uma jogada de marketing legal, né? Dividir corretamente as contas. É uma empresa estratégica, uma empresa séria, é uma empresa comprometida, né? E casa com os valores nossos, né? E como a gente estava falando, como família, né? Então, quem busca um negócio com família, dá trabalho, né? Não vou mentir, a gente não está aqui para enganar, mas sim é algo prazeroso, né? Que 10, 11 horas da noite, às vezes a gente fica, né? Com a minha esposa lá, e o negócio está fluindo e a gente está lá e quer resolver o problema e vem aquilo flui de uma maneira leve, né? Então não é nada pesado e algo gratificante quando você vê, né, que as pessoas estão se formando, estão usando você como exemplo, você está sendo falado, um pouco de tudo que foi falado aqui, né? Mas relacionamento está valendo a pena, né? Você está sendo reconhecido, está tendo visitas orgânicas que vêm naturalmente na tua escola, então isso é muito gratificante para a gente, né? Vai além do que só o financeiro, só o retorno financeiro, né? Mas o propósito em si, né, de estar contribuindo para um mundo melhor com uma marca boa, com ensino de qualidade, faz toda a diferença. Então, com certeza, a Jumper é uma marca que a gente assina embaixo. Ah, que legal. Muito obrigado, Ailson. Essa questão do propósito realmente é o que nos move, né? É o que faz a gente trabalhar até mais tarde, resolver os problemas. Não temos problema, né? Trabalhar até mais tarde, resolver os probleminhas que tem, se dedicar tanto e amar o nosso negócio, né? Porque o nosso propósito nos move. E, gente, gostaria de agradecer imensamente por vocês
fazerem parte do comitê de marketing, por vocês trabalharem junto conosco, sempre pensando no melhor para a rede, o melhor para o franqueado, e isso faz com que a gente cresça cada vez mais. Então, a ajuda de vocês, a parceria de vocês faz toda a diferença. E também agradecer por vocês terem participado desse primeiro podcast da nova temporada, né, do JumperCast. Foi uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. E você, né, se inscreva aí, acompanhe que teremos novos episódios com feras, assim como esse time aqui que estão tendo sucesso. O Laertes em São Miguel do Oeste, a Lídia em Itajaí e o Isaílson em Timbó e Pomerode. Então, fique ligadinho que logo tem mais. Um grande abraço e até mais.